O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. Com alegria que celebramos este tempo pascal. Tempo pascal é tempo de vitória. Páscoa é passagem, passagem da morte para a vida, do pecado para a graça, da infelicidade para a alegria sem fim, passagem da doença para a saúde, passagem do rancor para o perdão, passagem de uma vida concentrada em nós mesmos para viver uma vida na Santíssima Trindade. Isso é Páscoa. E o tempo pascal é tempo de colher os frutos pascais. E os frutos pascais é o Espírito sem medida. Acabamos de ouvir que Jesus quer conceder àqueles que creem o Espírito sem medida. A gente deve prestar atenção em todas as homilias, mas eu peço para vocês prestarem atenção redobradamente nessa homilia, que vai ser uma catequese, né? Esses dias o padre falou numa das suas homilias aí, uns 2 dias atrás, a respeito dos 9 graus de oração. E eu disse que eu ia distribuir para aqueles que vêm aqui na Santa Missa esse pequeno artigo escrito, acredito eu, por uma consagrada dos arautos do Evangelho, né? Que é dos arautos do Evangelho, a gente não tem dúvida. Agora, quem escreveu, eu acho que foi uma consagrada, uma irmã consagrada dos arautos do Evangelho. O título do artigo, que pode ser muito bem uma catequese para nós, chama-se A Sublime Escala da Oração. Por quê? A sublime escala. Os santos, doutores, os santos místicos, os santos teólogos colocam para nós em síntese 9 graus de oração. E aqui é muito importante uma coisa: o grau da oração denota o grau da caridade e das virtudes. Eu vou repetir. A oração em você, o seu jeito de rezar, mostra o grau de amor que você tem, de união com Cristo. E as virtudes vão desabrochar do grau da oração. Então, a oração, né? A oração
e o amor, eles crescem juntos. Uma pessoa que ama muito, ela tem uma profunda vida de oração. Ama o que, padre? Uma pessoa que ama muito o pai, a mãe, o filho, a filha. Não, aí também é um amor egoísta. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Quando eu estou falando grau de amor, nossa, eu amo meu filhinho, mas você ama o teu filhinho mesmo, isso é natural que você ama o teu filhinho, que você ama a tua filhinha, não é isso que eu estou dizendo. Grau de amor aqui é o amor como Deus ama, amar o que Deus ama, rejeitar o que Deus rejeita. Quanto mais você tem uma vida de oração, você vai amar como Deus ama, e o mandamento maior de todos é esse, João 13:34, né? Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Jesus não nos daria um mandato de amar como Ele, se isso fosse uma missão impossível, né? Se fosse algo impossível amar como Jesus amou, Ele jamais teria nos dado este mandamento. Mas quando o Senhor nos dá um mandamento, Ele dá a graça para cumprir esse mandamento. Santo Agostinho é quem diz: Deus nunca dá um mandato sem antes dar a graça para cumprir. E qual que é o mandato de Deus? Levítico 19, versículo 2: sede santos como o vosso Pai do céu é santo. Sede santos como eu, o vosso Deus, sou santo. Aqui está a medida de todos os homens. Todos os homens que vieram na terra, desde Adão e Eva até o último vivente, vieram para ser santos, criados à imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1:26. Mas para nós que somos batizados, nós precisamos subir esses 9 degraus. São 9 degraus. Como os 9 coros dos anjos, são 9 degraus. E é isso que Deus quer de cada um de nós. Talvez ali a 6ª e a 7ª morada a gente não consiga atingir, porque é um desígnio de Deus, essa união transformante, essa visão beatífica já interior, né? A pessoa que já vai vivendo uma vida seráfica. Isso foi para os grandes místicos, Santa Catarina de Sena, São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila, Santo Inácio de Loyola, São Bernardo de Claraval, São Pio de Pietrelcina. São santos que atingiram o mais alto grau de união com Deus. Santa Teresinha do Menino Jesus, e por aí vai, né? São João Maria Vianney, santos místicos como Santa Gertrudes de Helfta, os místicos, os doutores da igreja, São Francisco de Sales, eles atingiam um grau profundo de união com Deus, que é a 6ª e a 7ª morada. Padre, para chegar na 6ª e na 7ª morada, tem que ter um desígnio divino? Meu filho, até para entrar aqui na igreja, você tem que ter um desígnio divino, um favor divino, né? Mas Santo Tomás de Aquino é muito claro, ele diz, comentando os graus de oração, ele diz que todos nós, todos batizados, sem exceção, nós somos chamados a Deus a chegar à 5ª morada, e já ter oração de simplicidade, de quietude, de recolhimento infuso, todos nós, e a gente olha para a igreja em geral, para o clero e para o povo e para os religiosos, a gente não vê esse desenvolvimento da oração nas nossas vidas. Tem alguma coisa errada, gente? Eu não posso terminar o restante da minha vida, eu estou falando de mim, Padre Braulio, não posso terminar o restante da minha vida do jeito que eu estou, não posso vir aqui mais, fazer uma homilia dentro da palavra, não sei o que, tchau, Deus abençoe, vá em paz, que o Senhor vos acompanhe. Gente, tem alguma coisa errada. Nós precisamos ser santos, nós precisamos aprender a rezar. Hoje o padre vai dar uma pequena catequese aqui com esse artigo, amanhã é feriado, né? Amanhã nós vamos continuar esse mesmo artigo, porque é um grande, então não vai dar tempo hoje na homilia, mas vamos lá.
Depois do batismo, necessitamos da oração contínua para entrar no céu. Ascendendo nos diversos graus da oração, pelibaremos ainda nesta vida o que será o eterno convívio com Deus face a face. Ou seja, Deus nos chama aqui na terra a maior união possível com Ele, a maior comunhão possível com Ele, já aqui na terra. Um dos mais significativos ensinamentos dados por Jesus, estando entre os homens, foi proferido junto ao poço de Jacó em seu diálogo com a samaritana. João capítulo 4, versículo 10. Se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, certamente lhe pedirias tu mesma, e ele te daria uma água viva. Dá-me de beber. O Evangelho está dizendo hoje, João 3, 34, é Ele que dá o Espírito sem medida. Vai derramando, derramando, derramando. Se tu conhecesses e pedisses, Ele te daria, Ele te daria. Vamos lá. O sentido mais profundo destas palavras do Divino Mestre nos revela quanto Ele está desejoso de relacionar-se conosco, quanto espera um pedido nosso para nos dar a vida eterna. Tal relacionamento íntimo e gozoso, no qual recebemos o dom da graça para bem passarmos para o nosso estado de prova, dá-se pela oração, que nada mais é que conviver com Deus. Segunda coisa, estamos numa prova, gente, numa prova tremenda da nossa vida. Aqui é um estado de prova. Diga, compadre, nós estamos, todos nós, estamos sendo provados por Deus, sim, mas por nós mesmos, pela nossa própria liberdade. A provação na terra é a aprovação da nossa liberdade, se queremos ou não a vida eterna, estar com Deus, ver Deus face a face. A escolha é nossa, é individual, é de cada um, e é a isso que Deus nos convida, a vida eterna, a escolher o bem, a verdade, o amor. E para isso Deus nos dá a graça e nos ensina a rezar. A oração, segundo a clássica definição de São João Damasceno, é a elevação da mente a Deus, ou o pedido a Deus dos bens convenientes. Já o frescor da inocência de Santa Teresinha, na Pequena Via, define com termos singelos, mas cheio do fogo da caridade. Santa Teresinha diz assim: para mim a oração é um impulso do coração, um simples olhar que se alcança para o céu, um grito de gratidão, de amor, tanto no seio da provação, como no meio da alegria. Para Santa Teresinha, orar é olhar para Deus, tanto na dificuldade quanto na alegria. É um suspiro, um respiro, é estar na presença dele sem rodeios, sem querer colocar muita maquiagem para estar na presença dele. Se com as águas batismais recebemos a graça santificante de nos tornarmos filhos de Deus, depois do batismo, o homem precisa da oração constante para entrar no céu. Adverte Santo Tomás de Aquino. Por isso, afirma também Santo Afonso Maria de Ligório: quem reza, certamente se salva, e quem não reza, certamente será condenado. É, pois, necessário fazer uso de tão poderoso tesouro para nos aproximarmos de Deus. Todavia, o que garante que Ele ouvirá propícia às nossas súplicas, sendo nós tão insuficientes enquanto criaturas humanas? Quais as condições necessárias para tornar nossa oração agradável ao Senhor? A mais importante delas, sem dúvida, é a humildade. Humildade. Santo Agostinho diz assim:
quando fores orar, comeces perdoando. Seja humilde, perdoa as pessoas, perdoa você mesmo. Por que a gente não consegue rezar? Porque a gente quer estar perfeito para começar a estar na presença de Deus. Não, filho, não é assim, minha filha. A gente tem que rezar de todos os modos. Se você está nervoso, você tem que rezar. Se você está sofrendo com dor, você tem que rezar. Se você está aflito, com medo, angustiado, você tem que rezar. Se você está entusiasmado, alegre, você reza também. Se você pecou, está no pecado mortal, e o demônio está te acusando, a tua consciência está te acusando, aí que você tem que rezar com mais confiança. É preciso rezar sempre, de todos os modos. Não ache que você vai ser um homem de oração, uma mulher de oração, enquanto você se livrar dos teus problemas. Não, isso não vai acontecer. Você tem que aprender a rezar do jeito certo. E qual que é o jeito certo? Você tem que ir para a oração do modo com que você está naquele momento. Isso chama-se humildade. A humildade é a chave da oração. Diga, compadre, a humildade é a chave da oração. Quem é humilde, avança na oração. Quem é orgulhoso, ou não reza, ou vai rezar mal uma vida inteira. E se você reza mal, você vive mal. Se você não cresce na intimidade com Deus, também não cresce as virtudes. Está vendo? Está tudo ligado à oração. Santa Teresa d'Ávila dizia: você é a sua oração. Se você é um meia boca na oração, desculpa, filho, você vai ser meia boca na vida, no casamento, no sacerdócio, no trabalho, nos relacionamentos, em tudo você vai ser meia boca, porque você está sendo mais ou menos na oração, ou até irregular. Todavia, o que garante que Ele ouvirá as nossas súplicas é a nossa humildade. A mais importante delas, sem dúvida, foi a humildade. Isto foi revelado pelo próprio Redentor ao narrar a parábola da oração do fariseu e do publicano no templo. Enquanto um enaltecia suas pretensas virtudes, o outro reconhecia sua miséria. Este voltou para casa justificado e o outro não. Lucas 18:14. Diz nosso Senhor que um foi exaltado, o outro foi humilhado. Daí decorre o amor que é fruto da oração, fundada na humildade, pelo qual nos colocamos nas mãos de Deus, com verdadeira submissão, restituindo a Ele todos os benefícios por meio da oração que recebemos. Por isso que a igreja coloca na mão dos consagrados, também dos leigos, a liturgia das horas. A liturgia das horas é uma expressão de gratidão, de louvor incessante a Deus. Os 9 graus que conduzem à visão beatífica. Aqui eu vou falar só um pouquinho dos 3 primeiros graus e a gente termina. Por nós mesmos não sabemos o que devemos pedir, nem orar como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inefáveis. Romanos capítulo 8, versículo 26. É Ele quem nos inspira e nos leva pelos diversos graus da oração, ao esplendor perfeitíssimo da união com Deus. Na oração, afirma a grande Santa Teresa de Jesus: as delícias das almas são como as que no céu devem ter os eleitos. Está vendo? Quanto mais a gente cresce na intimidade com Deus, através da oração, de estar na presença dEle, de saber estar na presença dEle, tanto mais as consolações divinas serão derramadas. Dá um exemplo para vocês. O Padre Pio tinha certo momento da vida dele, porque só se fala de cruz, né? Fala muito de cruz e de sofrimento. Sim, a cruz e o sofrimento são inerentes, mas o Padre Pio chegava a certos momentos com Jesus e falou: Jesus, por favor, eu não aguento mais. Se o Senhor continuar me amando desse jeito, meu coração vai explodir
de tanto amor. Não aguento mais, Jesus. Tira um pouquinho de tanto amplexo, de tanta graça, de tanto amor. Tira um pouquinho, Jesus, tira só um pouquinho, senão eu não aguento, Jesus, eu vou morrer. De amor, de amor. São Francisco Xavier, atravessando os mares. Por que as Filipinas é um dos países mais católicos do mundo? Por causa de São Francisco Xavier. Ele evangelizou as Filipinas. E naquelas labutas dele, atravessando mares, São Francisco Xavier abria o hábito assim, ó, tirava o hábito, desabotoava o hábito, abria assim, e ficava se banando assim, porque o coração dele começava a pegar fogo na hora que ele ia rezar. O coração ficava em chamas, e ele dizia: Senhor, não suporto, não aguento, Jesus, meu coração parece que vai sair pela boca. São Felipe Neri, hoje eu estou falando das consolações. A gente só fala de sofrimento, só fala de perseguição, só fala de demônio. Hoje eu estou falando do que Deus quer fazer com a gente através da oração, a transformação da nossa vida. São Felipe Neri recebeu tanto o Espírito Santo, agora nós estamos no tempo pascal, preparando Pentecostes. São Felipe Neri recebeu tanto o Espírito Santo que o coração dele dilatou, tirou até 2 costelas do lugar, dilatou, o coração dele ficou grande, porque recebeu um Pentecostes. O que é a quinta morada? Um Pentecostes na tua alma. E Deus te deseja levar para a quinta morada. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, Deus deseja que todos os homens se salvem, primeira, segunda e terceira morada, e cheguem ao conhecimento da verdade, quarta e quinta morada. Na quinta morada, a alma já tem oração de quietude, já começa a ter aqui um deleite em estar na presença de Deus. Os mestres da vida espiritual dividem a oração em 9 graus. São elas: oração vocal, meditação, a oração afetiva, a oração de simplicidade, o recolhimento infuso, a oração de quietude, a união simples, a união estática e a união transformante. Grau este tão elevado que prenuncia a visão beatífica. Cada um deles comportaria uma extensa explicação, sem embargo, o exíguo espaço de um artigo, escreve aqui a pessoa que compôs esse artigo, nos impede de esmiuçá-los com vagar, pelo que limitaremos a apresentar alguns laivos dessa sublime escala que nos faz prelibar ainda nesta vida o que será o eterno convívio com Deus. Eu vou parar por aqui. Semana que vem não, amanhã, sexta-feira, nós vamos falar dos graus da oração. É a segunda metade do artigo. Quero recomendar um livro do Padre Arinteiro, dominicano. Guarda aí, ó. Padre Arinteiro, Os Graus de Oração. É um livro maravilhoso para ser lido. E agora eu quero concluir essa homilia aqui, fazendo uma pequena exortação para todos vocês. Uma pequena exortação. Hoje eu vim atender as confissões, era 9h30 da manhã, 9 horas, 9h30, estava atendendo as confissões, os atendimentos. Terminei por volta de 1h da tarde, 12h30, 1h. E aí logo em seguida, 2h30 da tarde, viria um senhor aqui para fazer uns trabalhos aqui na igreja, e Jesus estava exposto, a igreja quietinha, eu fiquei aqui adorando. Fiquei adorando nosso Senhor Jesus Cristo, depois das confissões, fiquei em adoração, ali da 1h, até mais ou menos 2h30. Recolhi o Santíssimo, e aí eu fui arrumar a igreja, fui dar uma arrumadinha aqui nos bancos da igreja, fui ver algumas coisas, fui ajeitando. Logo o rapaz chegou para trabalhar, fazer uns reparos. Todos os dias, segunda a sexta, nós temos adoração do Santíssimo Sacramento, com o Santíssimo exposto, aqui na Capela São João Bosco, em Várzea Grande, todos os dias. Gente, aí eu abri as janelas, tá certo que hoje está fresquinho, né? Hoje está fresquinho, tá mais fresquinho. Abri as janelas, abri a porta e fiquei aqui um pouquinho. Eram umas 3h30, deu 4h30,
deu 5 horas, deu 5h15 e eu não queria ir embora. Vocês estão perdendo o que é o tabor, está na presença de Deus. Como é bom estar na presença do Santíssimo Sacramento. E aí eu estava aqui, Dona Leila, sozinho, eu e Jesus, e eu lembrava da minha paróquia lá de Varginha, matriz do Espírito Santo, quando Jesus estava exposto, é a matriz central, mas eu lembrava também da paróquia São Sebastião, que é uma paróquia pertinho lá em Varginha, que eu ia adorar Jesus. E quantas vezes eu ia na adoração e Jesus estava sozinho, só 2 senhorinhas e outra senhorinha. E aqui eu estava adorando Jesus sozinho e o meu coração, meu espírito foi levado até a paróquia São Sebastião, lá em Varginha, que eu ia muito fazer oração, adoração, e eu fiquei pensando, naquele momento, um amigo meu me mandou uma mensagem de WhatsApp, dizendo assim: Padre Braulio, veja onde que os seres humanos chegam, Jesus sozinho, abandonado. Estava mandando uma foto para mim lá de Varginha, Jesus na igreja, quinta-feira, adoração, sozinho, sem ninguém. Aí eu vim adorar Jesus, ele falou no meu coração, sabe por que isso acontece? Primeiro, por causa do protestantismo, que nega a minha presença real na Eucaristia. Segundo, por causa do capitalismo, vocês só vivem por causa de dinheiro. Terceiro, por causa de internet e televisão, ninguém tem mais tempo para mim. Mas fica comigo, Padre Braulio, fica comigo, porque de um coração adorador vai brotar centenas e milhares de corações adoradores. Fica comigo, dá a tua vida para mim, dá o teu celibato, dá a tua liberdade, dá o teu tempo, dá a tua dor, o teu coração, a tua solidão, a tua carência, a tua alegria, dá para mim, Padre, porque coroa de humilhações se transformarão em coroa de glórias. Ele falou isso no meu coração hoje. Coroa de humilhações, muitas humilhações se transformam em coroa de glórias. Começar a adorar o Santíssimo, vamos fazer escalas de adoração, uma escala de adoração, para que a gente tenha, cada hora do nosso dia, a gente tenha pelo menos 2 pessoas adorando o Santíssimo. A igreja aberta, meu Deus, como essa igreja está bonita, quando o sol bate, que coisa mais linda, quando vem aqui, aquela paz. E as pessoas, aonde que elas estão? Padre, alguns estão trabalhando, amém, louvado seja Deus, mas e os que não estão trabalhando, gente? E os jovens? E as senhoras? E os senhores? E aqueles que moram perto? Misericórdia! Mas não é só aqui em Várzea Grande, é na Várzea Pequena também, é Varginha também. As pessoas não adoram mais, não tem tempo para Jesus, mas é preciso puxar a fila, e é na adoração que os graus de oração vai sendo derramado, o Espírito vai sendo derramado sem medida. Nós temos a mania de querer consertar o mundo inteiro. Se nós começarmos por nós mesmos, dando adoração a Deus, pedindo ao Senhor que traga as alminhas que estão perdidas aqui no nosso bairro, na nossa cidade, tantas pessoas querendo tirar a própria vida, tantas pessoas sem sentido. Se a gente for adorador, nós vamos ser como imãs para trazer as almas para Deus. E é isso o projeto Nosso Senhor Jesus Cristo para as nossas vidas. Amanhã nós continuaremos a falar dos outros 8 graus de oração: afetiva, meditação afetiva, simplicidade, até chegar à união transformante. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração Imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória.